Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite. Esse é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que voltou à sua atividade. Agora acontece novamente toda semana aqui. E vamos aguardar só mais um pouquinho, que chega no nosso horário. Muito boa noite a todos. Boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho. Não sei se o meu som tá bom. Vão me falando aí, eu vou ver se meu volume tá no máximo, que às vezes fica um pouco longe, né? A gente não se faz ouvir perfeitamente. Já vi aí um positivo. Tá joia. Obrigada, Paulinha. Então sejam todos bem-vindos. Só mais alguns momentos, já damos início ao nosso Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz. Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Vamos ver, acho que só falta uns 2 minutinhos. E a gente já dá início ao nosso trabalho da noite, ao nosso Evangelho. Bem-vindos, boa noite. Boa noite, temos mais um minutinho só para dar início ao nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. Em alguns momentos a gente já começa o nosso Evangelho. Muito boa noite. Vamos já pegando o nosso copinho de água para ser fluido aqui. Vamos já serenando os nossos pensamentos, sentando confortavelmente. E assim já são 20 horas. Muito boa noite. Nós estamos retornando hoje aos trabalhos online da Seara da Paz. Esse é nosso primeiro Evangelho do ano. Desejamos a todos um ano com muita saúde, muita paz, e que Jesus, nosso irmão maior, ilumine todos os corações e a todos necessitados. Muito bem, hoje é o dia do nosso Evangelho e eu vou fazer aqui uma breve abertura para daí depois a gente começar a falar do Evangelho. Bom, então vamos nos ligando amorosamente à espiritualidade maior, abrindo os nossos corações para ouvirmos essas lindas palavras do Cristo. E vamos assim, saudando o nosso mentor individual, esse amigo tão querido que sempre nos acompanha e nos protege.
Saudemos a José de Arimateia, o mentor dirigente da Seara da Paz, e toda a sua cúpula espiritual, e também Dona Norma, nossa fundadora. Saudemos as equipes de higienização, lideradas por Itaporã e Brogotá, junto com seus índios, caboclos e pretos velhos. Já preparam todos esses ambientes para o nosso Evangelho no lar. Que todos esses ambientes fiquem limpos, com tochas de fogo depurador, iluminado e perfumado com ervas. Vamos saudando a Ricardo Coração de Leão e a todas as fraternidades que junto com ele prestam auxílio aqui. Saudemos ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua corrente de médicos, enfermeiros, samaritanos e socorristas do espaço. Saudemos a todos aqueles irmãos que vão colaborar no nosso trabalho de hoje. As equipes do Evangelho, as equipes médicas, a todos eles. E assim, vamos saudando a Ismael, guia e protetor do nosso país. Vamos pedindo licença por alguns minutos para podermos entrar em seus salões dourados e podermos usufruir de toda esta paz. Subindo um pouco mais, vamos saudando a Mãe Maria. De joelhos espiritualmente, vamos colocando nossa cabeça em seu colo e pedindo que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. E junto com ela, vamos a Jesus, nosso irmão maior, a quem neste momento colocamos aos seus pés os nossos mais íntimos pedidos. E junto com eles, vamos até ao Pai, ao Criador, a quem pedimos licença para iniciarmos este trabalho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Bom, meus queridos, vamos começar a leitura do nosso Evangelho. Hoje, o capítulo é o 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Neste capítulo, nós temos fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar aos pobres e aos estropiados, ajudar sem esperar recompensa. E na instrução dos espíritos, nós temos a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Eu escolhi conversar com vocês de uma parte que me tocou. Eu dei uma lida neste capítulo e resolvi ler na instrução dos espíritos Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. E o texto diz o seguinte: Meu nome é Caridade. Sou o caminho principal que leva a Deus. Segue-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã uma caminhada habitual e com o coração aflito vos digo: meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las. Procurei em vão consolar pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que vos protegem. Não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ter me ouvido e voltaram-se para mim com seus grandes olhos ansiosos. Via-se seus pobres rostos
que nos seus pobres rostos, que o corpo, esse tirano do espírito, estava com fome, e que se minhas palavras tranquilizavam um pouco o seu coração, não enchiam seu estômago. E eu repetia ainda, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe bem jovem que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger este pobre e pequeno ser, que se alimentava ao seio estéril apenas de um alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, sem coragem, eles que nunca mendigaram a implorar a piedade dos passantes. Eu, com o coração tomado de compaixão e que nada tenho, fiz-me de mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e sensíveis. Por isso venho até vós, meus amigos, e vos digo: há por aí infelizes cujo prato não tem pão, cuja lareira não tem fogo e cuja cama não tem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Apenas vos digo, eu sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos a um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos fartareis. Vede como é bela e como está carregada de flores e frutos. Vinde, colhei, pegai todos os frutos dessa boa árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes delas, fixarei todas as suas boas ações que você fizer, e levarei esta árvore até Deus, para que a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Segue-me, portanto, meus amigos, a fim de que sejais anotados entre aqueles que se alistam sob minha bandeira. Nada receeis. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, pois sou a caridade. Esse texto me tocou muito. E aí eu resolvi conversar com vocês a respeito dele. Que esse evangelho praticamente todo ele, é repleto de amor, caridade, indulgência, piedade, benevolência. E hoje nós falaremos da caridade. Eu aqui anotei algumas coisas, inclusive, a caridade é simplesmente nosso caminho para a felicidade. O Evangelho tem um capítulo inteiro sobre ela. A caridade é a principal virtude ensinada e vivida por Jesus. Fora da prática do bem, não há felicidade. Toda a moral de Jesus se reúne na caridade e na humildade. Jesus não se limitou a recomendar a caridade, né? Ele colocou ela clara e explicitamente como uma condição absoluta da felicidade futura. Nos textos, no Evangelho, em todas as obras psicografadas, a gente constata isso. O verdadeiro sentido da caridade é ter a benevolência com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e a prática do perdão. Então aqui falamos 3 coisas de ser benevolente, indulgente e praticar o perdão. Coisas que a gente sabe que para alguns mais, para outros menos, existe um grau de dificuldade. Se a gente parar para analisar as pessoas no seu geral, não podemos falar individualmente de ninguém, que não cabe julgamento a ninguém, mas no geral
a gente pratica a benevolência, a gente tenta ser indulgente, né? A gente tenta a prática do perdão também, mas muitas vezes a gente ainda não alcançou o grau que a gente poderia. A gente tem, eu penso, que se esforçar um pouco mais para esses ensinamentos do Cristo, para este evangelho bendito que a gente anda nas mãos, estuda, lê. Nós ainda necessitamos bastante de reflexão, de estudo, de transformação íntima, porque todos esses capítulos do evangelho nos convidam a essa transformação. E essa transformação é urgente, é para ontem. Não dá para dizer, eu vou tentar mais um pouco. A gente não tem só que tentar, a gente tem que arregaçar as mangas e seguir, não é? Seguir, porque cada um de nós sabe os caminhos que já andou. Cada um de nós, a gente já sabe que nosso espírito é eterno, já encarnou tantas vezes, tivemos tantas experiências e chegando aqui, na atual encarnação que a gente se encontra, muitas vezes a gente acaba sucumbindo a algumas coisas, deixando alguma tarefa de lado, executando outras um pouco melhor, mas a gente não pode desistir, porque é grande a transformação, é trabalhoso. Uma vez eu ouvi isso e nunca mais me esqueci. Não é difícil, é trabalhoso, é muito trabalhoso, porque precisa de uma revolução de dentro para fora. De dentro para fora. E ela se faz gradativamente em ações, atitudes, palavras, comportamentos, com o nosso próximo da rua, com o nosso próximo bem próximo, que a gente sabe que não nasceu nessas famílias por um acaso. A gente não está aqui à toa, vamos dizer assim, no âmbito do nosso lar, com todos aqueles que a gente convive, não é? Então a gente tem, vamos dizer assim, uma obrigação de tentar. A gente não precisa esmorecer diante das dificuldades, né? Elas vão existir, porque nós somos falhos, né? Nós ainda temos muito para aprender. O que a gente tem que ter é coragem. Coragem. Se nós já temos a nossa força espiritual, já estamos nesse caminho, seguindo Jesus e suas palavras, seus ensinamentos. A gente tem que ter coragem para dar passinhos e passinhos, às vezes lentamente, às vezes mais rápido, mas rumo a essa transformação. E aqui segue dizendo, a caridade não se restringe ao material, digamos assim, como diz aqui no texto, a esmola, mas ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, não é? A caridade material, de várias formas, né? Ela tem que ser boa no ato e na forma, esta caridade. Eu não posso humilhar, eu não posso julgar, eu não posso constranger, eu não posso expor aquele que eu quero fazer o bem. Porque aqui mesmo já está dizendo que uma mão não veja e não saiba o que a outra faz. A caridade material, ela pode ser feita de vários modos, direta ou indiretamente. Mas na minha humilde opinião, ela ainda é a mais fácil da gente fazer. Porque aí vem a caridade moral. A caridade moral, na verdade, é a benevolência, a indulgência e o perdão. E essa caridade pode ser verbal, com palavras boas, de consolo, de esclarecimento, palavras edificantes, mensagens construtivas. Ela pode ser mental, com as nossas vibrações de amor, com as nossas preces. Ela pode ser gestual, o nosso contato de carinho com o irmão, um abraço, um aperto de mão, não é? E ela pode ser mediúnica, de amparo aos desencarnados e aos encarnados. Nossa caridade a ser praticada, não existe tempo nem espaço para a gente poder fazer esse ato de amor. Porque é um ato de amor que a gente pratica com o nosso próximo,
Vimos aqui que ela não precisa ser só material. Às vezes eu não tenho o que doar, mas eu tenho assim um pouquinho do meu tempo que eu posso ir lá no hospital, ler uma carta, que eu posso participar daqueles médicos do sorriso, ou que eu posso fazer um paninho de prato decorado e levar até um bazar de solidariedade. Existem várias maneiras que você pode se doar, várias. É só a gente ter boa vontade, iniciativa, estar aberto a este amor que Jesus nos chama a praticar. Não é? Porque quando a gente fala dessa caridade, a esmola, como diz aqui no Evangelho, muitas vezes a pessoa, para limpar sua consciência, pratica essa caridade. Eu tenho tanto, eu vou doar um pouco, mas é claro que é necessário o alimento, a roupa, mas às vezes uma palavra, um boa tarde, às vezes uma oração. Nós na Seara costumamos fazer os nossos pedidos de ajuda do nosso trabalho social, e lá eu aprendi isso. No final, eu ouvia e eu achava tão lindo, todo mundo dizia, olha, se você não tiver nada para colaborar com a gente, reza, que a gente consegue. E está aqui nossa caridade, nossa vibração de amor que a gente dedica para que as entidades, as casas consigam fazer sua obra social tão importante, né? Nesse momento, em todos os outros daqueles como nós vimos ali no texto, que são desvalidos, que não têm um teto sobre a cabeça, que não têm um cobertor, uma roupa, né? Quem de nós quer ver um filho que não tem um alimento? Então, é uma parte difícil, mas as nossas orações, as nossas boas vibrações já colaboram e deixam o nosso coração cheio de amor. Às vezes a pessoa que recebe, ela é sim privilegiada, ela é, vamos dizer assim, é um agrado, ela fica feliz, aquele alimento, vamos dizer assim, vai fazer a alegria dela, mas às vezes quem está ali entregando se sente o coração em júbilo. E o que a gente, nesse momento de coração em júbilo, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de poder fazer parte de um trabalho desse, que a gente possa se doar. Porque não é ali, naquele momento, como diz bem aqui no Evangelho, não é necessário que seja alardeado, que se solte fogos e se coloque na rede social e que a gente toque buzinas, olha, aqui nós estamos entregando. Não. Ali o seu coração fica cheio de amor. O Pai do céu fica em graça de saber que os filhos dele estão sendo todos se amando uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros. E quando a gente fala desse amor, ele vai numa gama de atitudes que a gente pode tomar, que a gente perde a conta. E às vezes a entrega de um alimento é o menor grãozinho, mas faz muito bem a quem entrega, faz muito bem a quem recebe. É um trabalho maravilhoso. Todos deveriam participar desses trabalhos sociais, em contato ou à distância, de qualquer forma. Existem trabalhos e trabalhos em vários e vários lugares, de vários credos, de lugares que não tem nem religião envolvida. Então que a gente procure se envolver de alguma forma nesse momento tão difícil que nós estamos vendo esse planeta, que a gente consiga auxiliar um irmão com a nossa doação material ou com a nossa doação moral, espiritual, com as nossas orações. E elas vão ser distribuídas pela espiritualidade maior, onde houver um irmão necessitado. Aquilo vai servir como um bálsamo para o corpo e para a alma desse irmão. As nossas boas vibrações. E hoje, para encerrar esse evangelho, eu escolhi contar uma história que ela é verídica. Ela não é uma fantasia. É sobre um homem, um inglês, chamado Nicholas George Whitton. Esse homem resgatou 669 crianças entre 2 e 17 anos, na sua maioria judaicas,
na antiga Tchecoslováquia, em 1938. Elas foram resgatadas antes da deportação para os campos de concentração nazista. Ele ia de férias e ficou sabendo por um amigo que isso estava acontecendo. E o que ele fez? Ele trabalhou, foi proativo e trabalhou mentalmente numa saída para resgatar aquelas crianças. Ele fez uma lista de nomes, ele procurou fotos, ele se movimentou, ele contatou países que pudessem receber as crianças. Naquele ano, 2 países aceitaram, a Inglaterra e a Suécia. E assim partiu ele para a Tchecoslováquia, com o coração e a mente ativos, em trabalho de outros irmãos desconhecidos. Ele foi até lá, executou seu plano, transportou as crianças, ficou só entristecido porque o último trem que partia de crianças foi interceptado pelos alemães e aquele não tiveram salvação, foram encaminhados realmente para os campos de concentração. Ele voltou, se alistou no exército, mas ele nada falou. Ele não contou esse feito a ninguém. Em 1988, a esposa dele, arrumando o sótão da casa, encontrou uma caixa velha, cheia de cartas, fotos, nomes, listas, e ela ficou sem saber o que pensar. Foi procurar saber o que era e descobriu. Para a surpresa desse homem que guardou tudo isso sempre incógnito, nunca disse nada a ninguém, a cadeia de televisão levou 600 pessoas para o auditório, as 600 pessoas que ele salvou. Sentou ele lá dizendo que era uma homenagem, né? Mas ele não era o homenageado, era para outra pessoa. Em determinado momento, o apresentador de televisão fala para ele: olha, seu Nicolas, essa mulher que está ao seu lado, o senhor salvou. Ele, muito emocionado, a mulher o abraça e fala para ele: muito obrigada, eu só posso dizer muito obrigada. E aí o apresentador de televisão diz o seguinte: se tinha mais alguém naquele teatro que também tivesse passado por aquilo que ela passou, que tivesse sido salva por aquele homem. E aí se levantaram as 600 pessoas. Foi um misto, não é? De alegria, de lágrimas, para aquele homem de reencontrar com elas tantos anos depois. Aí o repórter dessa empresa de televisão, né, dessa cadeia, foi conversar com ele e perguntou: seu Nicolas, por que o senhor guardou o segredo? Ele disse: olha, eu só fiquei em silêncio porque eu não tinha nada a dizer. Eu fiquei feliz em ajudar as pessoas, mas eu não tinha nada a dizer. O senhor se considera um herói? Ele disse: eu não sou um herói. Eu só fiz o que os outros achavam que era impossível de fazer. Eu tentei. Mas, repetiu o repórter, né? Mas se todos achavam impossível, o senhor não se acha um herói de ter conseguido? E ele disse o seguinte: sabe, o meu lema é: se algo não é absolutamente impossível, deve-se haver alguma maneira de fazer. Essa história, esse fato, na verdade, nos deixa muito claro a satisfação de praticar o amor ao próximo sem esperar nenhum agradecimento. Desse homem mostrou a grandeza dele espiritual e moral. Ele praticou o bem pelo bem. O feito dele foi grande, salvou muitas vidas num tempo difícil, mas ele guardou para ele. Ele não precisou fazer e esperar o agradecimento de ninguém, tanto que já eram todos adultos, eram todas crianças, foram adotadas, não é? Foram para aí, mostra no final da reportagem, que apareceu até no Fantástico,
mostra no final o que aquelas pessoas se tornaram, a diferença que fizeram para o mundo, de todas as coisas que elas praticaram e a felicidade daquele homem de ter feito uma coisa que todos achavam impossível pelo prazer do amor ao próximo. Então que a gente consiga praticar esse amor, que a gente consiga elevar o nosso pensamento em orações, em ações, e que não nos falte coragem e fé. Agora vamos fazer a nossa vibração. Agradecidos a tudo aquilo que recebemos, que temos, que somos. Vamos abrir os nossos corações e vendo dele sair uma grande luz que vai se juntando a outras e vai percorrendo todo o nosso planeta, levada pela espiritualidade maior. Ela vai aonde exista um irmão necessitado, aonde exista um prato vazio, aonde exista um irmão numa cama de hospital, enfim, a todos os locais onde tem um irmão necessitado. Essa luz vai envolvendo, acalmando, fazendo que seus corações se sintam aquecidos, como um bálsamo, sirva para elas, para o corpo e para a alma. E essa luz vai ficar para ser usada pela espiritualidade, aonde ela se faça necessária. Vamos agora, levando essa luz de amor extremo, para envolver todo o nosso planeta. Esse planeta azul tão bonito, que ele seja envolvido por essa luz. A todas as cidades, inclusive a nossa, vamos trazendo essa luz para o nosso Brasil, que ela envolva todo o nosso contorno geográfico, que ela entre em todos os hospitais, casas de detenção, nos asilos, nas creches. Vibremos por todos aqueles que viajam por terra, por ar e por mar. Vibremos por todos que partiram para a pátria espiritual e para todos que abrem seus olhos para este mundo. Vibremos por todos aqueles que necessitam. Vibremos pela nossa seara, por seus trabalhadores, seus voluntários, seus assistidos, a todos que colaboram com ela. Vibremos. Vibremos para que o nosso planeta seja envolvida por uma luz verde de cura, que vá de encontro a cada irmão que se encontre adoentado, necessitado desta luz. Que neste momento essa luz penetre em todos, lhes dando coragem, reanimando, fazendo que sua vitalidade melhore, que seu mental clareie, trazendo luz e esperança. Vamos pedindo licença agora e levando essa luz, entrando pela porta dos nossos lares, como se Jesus entrasse, limpando a tudo e a todos e todos os ambientes. Levemos essa luz também aos nossos locais de trabalho, envolvendo a tudo e a todos, inclusive aqueles que mais necessitamos de entendimento, para que tudo alcance o equilíbrio e a paz necessária para nosso desenvolvimento. Voltando os nossos pensamentos a nosso irmão maior,
vamos colocando nos seus pés os nossos pedidos mais íntimos. Mas vamos nos lembrando sempre que cada um receberá conforme o seu merecimento e que nunca vamos nos esquecer que sempre se faça a vontade do Pai e não a nossa. Pedimos nesse momento e na nossa copinho de água sejam colocadas as gotículas multicoloridas e cristalinas que nós necessitamos. E assim, vamos agradecer. Agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade da nossa encarnação. Agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade de buscarmos nossa reforma íntima. Agradecemos a Mãe Maria por sempre nos agasalhar com seu manto nas horas mais difíceis. Agradecemos a todos os irmãos benevolentes que nos auxiliaram. Agradecemos a Ismael pela proteção dada ao nosso povo e ao nosso país, a Ricardo pela sua proteção e a todas as fraternidades que aqui prestaram auxílio, ao Dr. Bezerra de Menezes e as equipes médicas, as equipes de higienização, a José de Arimateia e Dona Norma, pela oportunidade de trabalho na sua casa. E ao nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nos acompanha e nos protege. E para encerrarmos, vamos fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó beleza, ó perfeição, ó bondade, ó poder. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, encerramos aqui mais um evangelho do Grupo Socorrista Seara da Paz. A Seara da Paz voltou aos seus trabalhos do ano de 2022. Conta com a colaboração de todos, como sempre. Agradece também pela colaboração. O nosso PA virtual já voltou também. Ele acontece às 14 e às 20 horas, todas as quartas-feiras. O link está na rede social, tanto no Face como no Instagram. O nosso Evangelho no Lar voltou hoje e outra semana terá outro irmão aqui para conversar com vocês. Os passes presenciais também retornaram hoje. E o Evangelho dos Animais retorna no dia 15/1 às 15 horas. Em março retornam as aulas. E assim a nossa Seara vai tomando o rumo do ano de 2002, desejando a todos um ano com muita paz, muita saúde e sempre juntos aqui, estudando, lendo, conversando sobre o nosso
livro de conduta, o nosso Evangelho. Que o Senhor Jesus ilumine os corações e os lares e a gente se encontre na seara ou aqui num outro dia. Fiquem com Deus, muito obrigada, boa noite.